Uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende, no final de uma semana em que a Europa parece finalmente estar a ficar farta das mudanças de humor erráticas do presidente da nação mais poderosa do mundo, que entrou sob a batuta de Israel numa guerra com o Irão e agora quer recrutar os países da mesma NATO, que volta e meia ele destrata e ridiculariza, para entrarem num conflito em que não foram tidas nem achadas as suas opiniões. Esta semana a Alemanha recusou-se a ir participar militarmente no conflito e o Reino Unido, que historicamente segue os Estados Unidos em todas as suas aventuras que levam aquele tipo especial de democracia aos países e que tem o condão de não apenas encontrar frequentemente petróleo, mas de destruir a soberania de regiões inteiras, até o Reino Unido recusou o convite para entrar na guerra que os Estados Unidos começaram e que agora parecem não saber muito bem como terminar. E agora pergunto eu, será um sinal dos tempos? Ainda sobre os Estados Unidos, esta semana, através do perfil do comentador e jornalista Edson Neto, percebi-me de uma reportagem do Guardian, um jornal inglês, que depois percebi-se também ser do New York Times americano, que focava nos sapatos, um ou dois tamanhos pelo menos acima, que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, tem usado com frequência. Segundo o New York Times, para além de Marco Rubio, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário para os transportes, Sean Duffy, foram todos fotografados a arrastar sapatos demasiado grandes para os seus pés. O facto estranho, a bizarria, segundo o Times, remonta a janeiro, quando o presidente Trump disse ao New York Times que tinha comprado sapatos para os seus miúdos, estas pessoas do governo, porque não os queria de ténis e que assim ficavam todos mais arrachadinhos e bonitinhos. O Times foi atrás do fornecedor dos sapatos que Trump ofereceu aos seus miúdos, como ele diz, e tratam-se de sapatos feitos fora da América. Lá se vai mais uma vez a America First, e que custam $145, muito longe das fortunas absurdas dos sapatos que o nosso presidente levou para ambientes de defesa do ambiente, apesar de serem de pele de crocodilo e que custam em torno dos $2.000 e que não o fazem parecer muito melhor que o bicho sacrificado pela pele. A peça do Guardian, muito mais explícita, relaciona os tamanhos acima com um certo complexo de inferioridade física, complexo esse acicatado pelo próprio presidente Trump quando andou a recolher numa reunião os tamanhos de sapatos dos seus miúdos, como ele diz. Segundo o Times, um deles, membro do governo, terá dito que calçava o tamanho 38 europeu e Trump terá respondido que se pode dizer muito de um homem pelo tamanho que calça, um comentário que terá levado os outros depois também a empolarem o tamanho do pé e consequentemente agora andarem a arrastar sapatos bem maiores do que os que calçam nas reuniões do governo, porque parece que o presidente fica a olhar-lhes para os pés. Uma história absolutamente surreal quando a realidade ultrapassa a ficção, mas que mostra até que ponto de ridículo e desconforto as pessoas estão dispostas a ir para bajular o chefe, andar com sapatos maiores do que o pé, arrastar, porque foi o chefe que deu. Uma metáfora, no fundo, que ilustra a que tipo de gente está entregue o poder a nível mundial. De um lado, a líderes infantis que acreditam piamente que as pessoas se podem medir aos palmos, e do outro, os seus seguidores que se dispõem ao absurdo para respirarem a esfera do poder, incapazes de dizer: este sapato é muito grande para o meu pé. E pergunto-me se entre nós não teremos essa estirpe de incapacidade. A nossa versão dos sapatos bem maiores que o pé pode até ser visível, pelo menos num hábito que tem o líder, o de sentar com as pernas escancaradas, e que agora se vê tantos membros do governo a imitar o que o líder faz desde que ele assumiu o trono das mãos do anterior, que apesar de
todas as falhas a nível de governação e que o atual conseguiu aperfeiçoar, pelo menos aquele sabia sentar-se com etiqueta. A propósito dessa governação faltosa, o PGR, eleito nesta semana, foi instrumental naquela farsa teatral deprimente que fabricou um golpe de Estado por jovens leitores de livros e que se tornou, sem dúvida, numa das maiores nódoas, manchas da governação eduardista, que expôs, no fundo, o que de tanto andava podre no sistema, que começa precisamente nessa interferência do poder político na esfera judicial. O processo dos 15+1. A promoção de um procurador-geral com esse histórico lembra esse aperfeiçoamento dos erros do passado promovidos pelo líder atual. Não conhecemos os méritos da figura escolhida, mas esse demérito da participação no julgamento dos 15+1 é bem conhecido, ou tornou-se bem conhecido esta semana, até porque, ao contrário da magistrada que eu acompanhava, o atual PGR, coitado, não se conseguia esconder atrás de uma peruca. A ver, vamos o que traz de novo agora, que tem a missão de defender a legalidade democrática, os interesses do Estado e os interesses dos cidadãos através do cumprimento da Constituição, que é tantas vezes atropelada entre nós e que, como a Amnistia e o Comitê de Proteção de Jornalistas reportaram recentemente, chegou ao cúmulo o sistema de espiar o jornalista com recurso a spyware, do mais intrusivo que existe a nível mundial. Por falar nesses atropelos à Constituição, que protege o direito de informar e de ser informado, direitos humanos reconhecidos internacionalmente, hoje participei num encontro promovido pela CIAST a propósito do jubileu dos jornalistas e da visita do Papa que se avizinha agora em abril. Foi refrescante encontrar colegas de profissão que não via há muito tempo e conhecer outros novos colegas de todo o país, incluindo da minha província de origem, o Namibe, onde nasceu a minha mãe. Os exercícios que ligavam a teologia aos direitos humanos, sendo que eu estava a participar em nome do Comitê de Proteção de Jornalistas, que é precisamente uma ONG focada nos direitos humanos, concretamente no direito de informar e de ser informado, na liberdade de expressão também, que são consistentemente direitos atropelados pelo nosso sistema. Os exercícios punham os jornalistas a olharem para si mesmos, a refletir se têm feito o trabalho de publicar sobre o que vem de facto à sua volta, sobre a diversidade da opinião, ou se pelo caminho se distraíram com as pautas agendadas de tal ordem que acabam ignorando e marginalizando essas opiniões diversas, que no nosso caso até muitas vezes são maioria, e em prol da versão do poder de quem detém os órgãos de comunicação social. O Papa várias vezes menciona a importância da imprensa como pilar social e apela à libertação de jornalistas presos. Esperamos que o faça novamente nesta visita ao continente, porque 2 dos países onde vai, depois de Angola, têm 9 jornalistas presos, no caso a Algéria e os Camarões, neste momento por causa de fazerem o seu trabalho, esse trabalho de refletir opiniões que muitas vezes são divergentes daquilo que interessa aos regimes. A atividade de hoje foi ótima para trazer essa lembrança da razão de ser do jornalismo, do porquê que todas as opiniões são poucas para refletir o que se passa à nossa volta e de como, mais do que seguir a agenda do governo, que vai começar a estar cheia de propaganda pré-eleitoral. Na semana que passou, o chefe já autorizou dinheiros para cestas básicas, os donos dos ralis de entorpecentes já começaram a vender o seu peixe podre. Portanto, nesta fase é cada vez mais importante lembrar que o trabalho do jornalista é o de, dentro do código deontológico que rege a atividade, de refletir a alma, o dia-a-dia diverso que o rodeia, as opiniões, mais do que homogeneizar para cumprir agendas, para cumprir propaganda, quer do regime ou de qualquer outra força que vise instrumentalizar a opinião pública. E é com essa lembrança atempada e esperança renovada, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra.